Olá, pessoal. Estamos de volta. Então, nessa segunda parte do ciclo celular, nós vamos dar ênfase para a fase M, segunda parte, né, aquele segundo momento, né, que vem depois da intérfase. Nas células somáticas, essa fase M é a mitose, é uma divisão onde as duas células filhas são idênticas à célula mãe. E nas células germinativas, a gente tem então a meiose, que é um processo de divisão celular, onde as células resultantes são haploides, ou seja, tem metade do material genético, e é basicamente o processo de formação dos gametas, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. Tá? Bom, a mitose, ela já é um conteúdo recorrente para vocês. Não, certamente você já deve ter ouvido falar sobre mitose em vários momentos, né, no segundo grau, em cursinhos pré-vestibular, em outros locais de estudo. Mitose sempre é abordado quando se fala de biologia celular, né, ou do ciclo de vida da célula. Tá? Então, assim como a intérfase, né, que tinha três fases, tem G1, S, G2, né, a mitose também tem, vamos dizer assim, subdivisões. Né? Então, a gente tem a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Essas primeiras cinco é o que a gente chama de cariocinese, que é a divisão do material genético. E, finalmente, a gente tem aqui já quando a telófase já está em andamento, a gente tem paralelamente a divisão do citoplasma, que é o que a gente chama de citocinese. Tá? Então, todas essas seis fases vão formar a mitose. Tá? Então, é um segundo momento, é aquele momento que está relacionado a especificamente a divisão celular. Tá? Se a gente for estabelecer, por exemplo, um ciclo de 24 horas de vida de uma célula hipotética, né? Vamos imaginar que ela tem 24 horas de vida. Quanto tempo equivale a mitose e quanto tempo equivale de intérfase? Tá? Então, isso pode variar muito de acordo com os tipos celulares, tá? Mas, em geral, a intérfase ocupa uma parte muito maior. Então, dentro dessas 24 horas, 23 horas seriam de duração da intérfase, fase G1, S, fase G2, e 1 hora seria a mitose. Tá? Então, a célula passa muito tempo se preparando, muito tempo crescendo, como a gente viu, né? Fazendo replicação do seu DNA, verificando se está tudo certo, né? Para depois, então, ela, de uma forma bem mais rápida, se dividir, né? E gerar duas células filhas. Tá? Então, vamos tentar entender, ou melhor, vamos tentar relembrar, né? Porque isso aí já foi abordado em outros momentos, certamente. Vamos tentar relembrar quais são os principais eventos que vão acontecer, ou o que é marcante em cada uma dessas subdivisões da mitose. Então, a gente tem aqui um quadro onde a gente vai passando, né, por cada uma dessas fases, né, tendo a mitose como esse momento, como esse evento, né, de divisão. Tá? Então, a primeira fase que a gente vai falar é a prófase. Né? A prófase, ela envolve como característica central dela uma condensação do material genético. Então, a gente viu que as células, quando elas estão na intérfase, o DNA
ele está complexado com proteínas, né, organizado com proteínas, histonas, outras que não são histonas, e esse conjunto a gente chama de cromatina. E é isso que está presente nas células, no núcleo. Né? Então, essa cromatina a gente viu que ela pode estar na forma de eucromatina, quando é uma cromatina frouxa, ou como heterocromatina, quando é uma cromatina mais condensada e que fica, então, portanto, inativa do ponto de vista da síntese proteica, porque são áreas, são genes que não são usados pela célula. Tá? Quando a gente chega nesse momento da prófase, existe aí uma necessidade de se condensar maior ainda. Então, nesse caso, os cromossomos eles vão aumentar o grau de condensação até se tornar, inclusive, em alguns tipos celulares visíveis. Né? A gente consegue ver no microscópio os cromossomos. Se usa muito isso para fazer cariótipo e tal, então se usa linfócitos normalmente, né? E é possível visualizar esses cromossomos quando eles estão nesse momento de divisão, né? Basicamente aí na prófase, porque eles estão bem condensados. Tá? Nessa fase, que outras características a gente já tem? Bom, certamente o DNA já foi replicado, então a gente já tem aí as cromátides irmãs, né, que estão formadas. A gente tem agora 2 centrossomos que foram duplicados lá na fase G2, né? Então aquela instabilidade dinâmica dos microtúbulos, eles já se desorganizaram e já se reorganizaram, é o que a gente está vendo aqui. Né? Então a gente tem agora 2 centrossomos e um fuso mitótico que está se organizando, que está se formando. Então esses microtúbulos, mesmo antes deles terem acesso aos cromossomos, né, condensados, eles já estão se associando e já estão se prendendo aqui na membrana plasmática, nesses polos, para fazerem depois a ligação com os cromossomos e puxarem então as cromátides irmãs, uma para cada lado. Tá? Então esse fuso mitótico está se orientando na prófase. No finalzinho da prófase, então aqui a gente tem uma imagem, né? Isso aqui seria, vamos dizer assim, toda essa parte que está em verde corresponderia aos microtúbulos, né? Então eles têm uma coloração, né, por uma determinada fluorescência, uma proteína, né, fluorescente, né, que vai se ligar ter afinidade, né, por esses corantes, né, e aí então vai ficar com essa coloração esverdeada, né, é uma emissão, tem um fluoróforo, né, que vai se prender então nessa proteína e vai dar uma coloração verde. O material genético, ó, ele tem aí um outro fluoróforo, né, nesse caso, ele vai ficar com uma coloração vermelha, né, para diferenciar os cromossomos dos microtúbulos. Tá? Então, aqui tudo que está em vermelho são os cromossomos, material genético, e o que está em verde são os microtúbulos. Tá? Bom, no finalzinho da prófase, ou quando a gente chama então de prometáfase, existe a dissolução do envelope nuclear. Tá? Então, a prometáfase ela se dá justamente por isso. A gente classifica prometáfase quando rompeu-se, dissolveu-se o envelope nuclear, tá? E ainda não se formou aquela placa equatorial que é típica da metáfase. Então, não houve um alinhamento completo. Tá? Então, a gente vê aqui os cromossomos ainda em uma disposição muito parecida quando eles estavam ainda dentro do envelope nuclear, né? E mesmo um pouco mais espalhados, mas ainda não numa placa, numa linha equatorial, né? que seja bem evidente. Tá? Então, é uma fase que fica entre o final da prófase e a constatação da metáfase. Tá? Então vamos dar uma olhadinha mais adiante. Então na metáfase, né? A metáfase ela é bem característica, né?
Então, assim, quando é que é a metáfase? É quando os cromossomos estão todos alinhados no equador do fuso, nessa parte mais central que vocês estão visualizando aqui. Então, a gente tem aqui, de novo, o fuso mitótico e os cromossomos agora no alinhamento, né? Eles estão presos pelo cinetocoro, que é aquela parte mais do meio dos cromossomos, né? Tem os braços do cromossomo e tem aquela parte central, que é o cinetocoro. Então, ali os microtúbulos vão se aderir e vão puxar, ou melhor, vão alinhar esses cromossomos no meio da célula. Tá? Isso a gente falou, inclusive é um ponto de checagem que todos estejam alinhados. Tá? Então, esse alinhamento é um critério importante para que a célula prossiga no processo de divisão. Né? Então, eles só vão começar a ser puxados, que é o que vai caracterizar a anáfase, né? Que é essa separação, né? As cromátides irmãs se separam de forma síncrona e cada uma delas vai ser puxada para um polo das futuras células filhas. Né? É o que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, a anáfase ela se dá, né, por de duas formas, né? São dois mecanismos que a gente identifica, né? E por isso que a gente chama esses mecanismos de anáfase A e anáfase B. Né? Um dos mecanismos é uma ação direta, né? Então, para que haja esse deslocamento, como está aqui embaixo, ó, aqui a gente consegue ver em vermelho a mesma coisa, são uma microscopia de fluorescência. Em vermelho, a gente enxerga o material genético e aqui, no caso, em azul, os microtúbulos. Tá? Então, o que vai acontecer? Alguns microtúbulos estão ligados diretamente no cinetocoro e vão puxar direto para o polo. Tá? Então, é o que a gente chama de anáfase A. É esse encurtamento desses microtúbulos, tá, do cinetocoro, que vai gerando força para puxar. Ao mesmo tempo, também é executada uma outra força, né, que é chamada então de anáfase B, e que é desempenhada, né, por esses microtúbulos que são chamados de interpolares, né, ou interpolos, né, e que estão presos entre si e que vão procurar, então, se afastar, né? Vão se afastando, né? Se afastar para gerar uma força auxiliar e agora para que, como está representado, ó, ir empurrando também para mais longe e ajudar aqueles microtúbulos do cinetocoro, né, que estão fazendo a força. Né? Então, esse aqui é um empurrão, é uma ajuda indireta, vamos dizer assim, para fazer o deslocamento, né, das cromátides irmãs, de todos os cromossomos, para os polos. Tá? E certamente aqui vai ter também esses outros microtúbulos, né, que vão prender, né, vão prender na membrana e vão puxar tudo isso para a parte, para manter essa polarização, né, essa separação que vai dar origem às células filhas. Tá? Então, a anáfase A e a anáfase B são mecanismos, né, que eles são concomitantes e produzem esse efeito de separação, né, que é importante para deslocar o material para os dois novos polos das células filhas. Tá? Bom, na medida em que esse material genético chega nesse polo, né, então o conjunto de todos os cromossomos, daquelas cromátides que se separaram, chega nos polos e começa a montagem de um novo envelope nuclear, a gente já tem uma outra denominação para essa fase, que é chamada de telófase. Tá? Então, na telófase, a gente já tem uma reorganização inicial, né, que vai crescendo, né, das células filhas. Né? Agora são duas células filhas, né, e cada uma com seu material genético vai reorganizar o envelope nuclear e vai ficar, com o passar do tempo,
independente da outra. Tá? Então aqui a gente vai ter a organização de 2 novos núcleos, um em cada célula filha. E vai iniciar ao mesmo tempo a citocinese. Então até aqui a gente estava tratando de eventos que têm a ver com o núcleo, ou com o que era o núcleo, né, o material genético, então a gente chama de cariocinese. A citocinese diz respeito a essa divisão do citoplasma. Né? Então essa divisão do citoplasma ela é feita por um anel contrátil, tá? Um anel formado por actina, por miosina, e que vai então diminuindo o espaço. Né? Veja que aqui na telófase tem o início da formação desse anel, são feixes paralelos de actina, de miosina, de alfa-actinina, que prende na membrana, né? E que vai então formando um gargalo, que vai gerando uma diminuição do contato entre o citoplasma. Ainda vão permanecer alguns microtúbulos residuais que estavam aqui no meio, né, que serviam para manter esses 2 conteúdos bem separados. Né? Vejam que aqui a gente já tem uma reorganização do envelope nuclear, está completo, já tem ali um centrosomo, agora os microtúbulos já estão organizados, e isso vai aumentando essa constrição até que finalmente se separam as 2 células filhas, como está aqui na imagem. Tá? Então vejam que ali a gente tem uma pequena constrição ainda, depois a separação, e aí cada uma das células filhas fica independente e vai ter o seu desenvolvimento, o seu ciclo específico. Tá? Aqui a gente consegue ver bem, isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, né, de varredura e aqui de transmissão. Então a gente tem as 2 células filhas, aqui a parte, aquele anel contrátil que está representado aqui, né, que vai separar, vai formar um sulco, né, uma depressão, um estrangulamento ali do citoplasma. Aqui a gente consegue ver também, célula filha A, célula filha B, e aqui o anel, esse contrátil de actina e miosina. Tá? Então, ele está diminuindo, né? Vai diminuindo e vai fechando toda essa área e separando, inclusive, esses microtúbulos, né, que ainda estão aqui para manter a separação, mas que vão ser separados, né? Cada um vai para a célula filha. Tá? Dá para ver bem as 2 células, veja que eles já estão organizados, já tem o citoplasma e tudo mais. Esse é o finalzinho da mitose, né? A última parte, para que as 2 células filhas então possam ficar independentes, né? e seguir adiante aí no seu ciclo de vida. Tá? Quando a gente estuda no laboratório de histologia a mitose, a gente utiliza para fazer o estudo células vegetais. É isso que está representado aqui nessa lâmina. A gente faz preparações com raiz de cebola e cora essas preparações, faz cortes histológicos, né, com essas preparações, cora com hematoxilina, e aí a gente consegue observar algumas dessas fases, né? Tem muitas células em intérfase. As células vegetais têm diferenças das células animais, né? Então a gente tem uma das principais diferenças é a parede, tem uma parede celular. Mas no caso do processo de divisão, a única diferença que a gente vai identificar nesses casos aí é a formação da separação entre as células filhas. Como a gente viu na célula animal, ela é de fora para dentro, forma-se esse anel contrátil que vai separando. E no caso das células vegetais, ela se dá pela formação de um tabique entre as 2 células. Então, ela é dita que é de dentro para fora. Tá? Mas, assim, os aspectos, os eventos que acontecem têm similaridade. Então, a gente, por isso, usa nessa preparação de raiz de cebola, porque é mais simples de achar. Né? É difícil a gente ter um tecido onde a gente consiga ver uma grande quantidade de células em mitose. Né?
E aqui a gente consegue ver, ó, aqui a gente tem uma telófase, aqui do lado a gente tem uma telófase também, né? Aqui prófase, veja, aqui tem uma metáfase, uma anáfase, né? Aqui também tem uma anáfase, várias células em intérfase, né? Aqui tem algumas, ó, em prófase também, né? Estão se organizando. Então, é mais fácil da gente conseguir visualizar. E é um bom estudo, né? Para observar os aspectos, então, de cada uma das fases da mitose. Tá? Bom, além da mitose, a gente tem também um outro tipo de divisão que é específico das células germinativas. Então, a gente caracterizou a mitose. A mitose, ela é uma divisão das células somáticas, onde uma célula-mãe diploide replica o DNA e divide esse DNA de forma igual, de forma idêntica, para as duas células filhas. Então, a partir de uma célula-mãe, a gente tem duas células filhas que são idênticas à célula-mãe. Então, esse é o processo de divisão das células somáticas do nosso corpo. Tá? Mas as células germinativas, elas precisam formar gametas. Né? E o gameta, ele não pode ser uma célula diploide, né? Porque a ideia básica é que os dois gametas se juntem e aí cada um trazendo metade do material genético, a célula ou o embrião que se forma, né? O embrião de uma célula vai ser aí sim uma célula diploide. Então tem que haver, nesse caso, uma diminuição do material genético. Né? Então a gente tem aí uma célula diploide que vai replicar o DNA e que vai dividir esse DNA, né? E reduzir a quantidade de DNA também. Então vai haver, a gente tem a meiose, ela tem duas etapas. Tem a meiose 1 e a meiose 2. Né? No final da meiose 2, a gente vai ter 4 células. Né? Então isso também é uma diferença da mitose, que está aqui embaixo. Então nesse quadradinho aqui a gente tem a mitose e aqui em cima a gente tem a meiose. Tá? Além disso, outro ponto importante que acontece na meiose e que não existe na mitose, que é a questão da variabilidade genética. Né? Então, na meiose, a gente vai ter um efeito aí, ou um evento, melhor dizendo, que é o crossing over, que é essa troca de segmentos entre cromátides não irmãs. Né? Então, os cromossomos homólogos, eles vão fazer um pareamento e vão trocar pedaços que no seu tamanho e na sua composição contém genes com alelos diferentes. Né? Então isso vai dar variabilidade. E depois também vai acontecer a separação desses cromossomos, como está aqui, ó. No final da primeira meiose, a gente tem duas células, né, para separar os pares de cromossomos homólogos, né? Então há uma redução, né, do número de cromossomos, na primeira meiose, chamada de reducional, e na segunda meiose, aqueles cromossomos que ficaram nas duas células, eles agora vão separar as cromátides irmãs, né? Que já são diferentes, não são iguais, obviamente, porque ocorreu o crossing over. Então, essa segunda meiose, a gente tem de cada célula filha da meiose 1, a gente vai ter duas células filhas haploides e geneticamente diferentes, todas elas da célula mãe. Então, essa divisão aqui é chamada de equacional. Então, a primeira meiose é reducional, porque reduz o número de cromossomos, e a segunda meiose é equacional, porque ela separa as cromátides irmãs e consegue equacionar, então, essa separação em células filhas. Tá? Então, a gente tem 4 células filhas no final da meiose 2. E é isso que a gente vai tentar entender agora. Como é que se dão esses eventos? A gente vai ver que aí é um pouco mais complexo, né? Como tem todas essas
essas necessidades, né, de variabilidade genética, de formação do crossing over. Então, vão existir algumas peculiaridades que são específicas da meiose e que a gente precisa estudar. Tá? Então, como eu já tinha falado, a meiose, ela objetiva, né, ela tem como objetivo a diminuição do conteúdo genético das células. Então, células diploides vão se transformar em células haploides. Tá? E isso é específico das células da linhagem germinativa masculina e feminina. Então, são as células que vão dar origem aos gametas, ao gameta masculino e ao gameta feminino. Tá? Também, como a gente já tinha comentado no slide anterior, a meiose tem duas etapas, né? Meiose 1 e meiose 2. A meiose 2 ela está dividida de forma muito similar às fases que a gente já viu na mitose. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? E no final, obviamente, a separação do citoplasma. Tá? No caso da meiose 1, a prófase da meiose 1, ela tem subdivisões ainda. Né? Então, aqui a gente vai ter o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Né? Então, a prófase 1 ela é mais complexa do que o que a gente viu lá na mitose e também na meiose 2. As outras fases aqui, ou subdivisões, metáfase, anáfase e telófase, acontecem como mais ou menos a gente viu, a mesma dinâmica. Né? Então, metáfase tem alinhamento dos cromossomos, anáfase, separação, telófase, quando chega, né, nos polos, reorganização do envelope nuclear. Tá? Mas a prófase ela vai ter essas peculiaridades. E a gente vai precisar entender isso, né, do ponto de vista de cada uma dessas subdivisões. Então, a gente vai começar. Primeiro é o leptóteno. Né? São palavras que têm origem, então, normalmente elas vêm do grego. Lepto significa delgado, né? Então, filamento delgado. O que significa isso? Significa aquele primeiro evento que a gente viu da prófase e da meiose, que é a condensação do material genético, do material nuclear. Então, a cromatina vai ficar mais condensada ainda. Isso é a primeira coisa que vai acontecer. Tá? E acontece aí no leptóteno. Então, é isso que caracteriza esse momento da prófase. Tá? Então, a gente vai ver o que caracteriza cada uma das subdivisões. Então, o leptóteno é condensação dos cromossomos. Tá? Então, cada cromossomo ele vai ser formado por quê? Por duas cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs foram organizadas, né, lá na intérfase, durante a replicação. Então, na meiose, também é importante a replicação do DNA. Tá? Então, replica o DNA, forma as cromátides irmãs e agora elas vão ser, então, bem condensadas, vão formar o cromossomo. De tão condensadas que elas estão, elas são indistinguíveis. A gente não consegue separá-las e dizer, ó, isso é uma, isso é outra cromátide. Tá? Então, o leptóteno é caracterizado por isso. O que vem na sequência? Na sequência, vai iniciar um processo que é fundamental para que ocorra o crossing over. Tá? Então, o crossing over é a troca de segmentos. Tá? Então, tem os cromossomos homólogos, aqueles que um vem do pai e outro vem da mãe. Eles são subdivididos aos pares. Tá? E eles têm que se alinhar de forma idêntica, né? Quer dizer, as mesmas sequências, ou melhor, as sequências correspondentes têm que ficar uma do lado da outra para que aconteça a troca. Né? Então, a troca ela vai se dar entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, de pares, né, homólogos. Tá? Não faria sentido ser entre a cromátide irmã, porque elas são idênticas. As cromátides irmãs elas foram duplicadas, então elas têm o mesmo conteúdo. Então, por isso, tem que ser entre as não irmãs. Tá?
E isso é o que inicia esse processo de pareamento, inicia no zigóteno. Tá? Então, de novo, a palavra dá um pouco do que acontece, né, nessa fase. Adjacente. Adjacente significa próximo. Né? Então, os cromossomos homólogos vão se combinar ao longo de toda a sua extensão e vão estabelecer esse processo de pareamento ou sinapse naquelas áreas aonde vai ocorrer a troca. Tá? Esse processo ele é muito preciso porque, obviamente, tem que trocar as mesmas áreas, né? Então, áreas que são correspondentes. Não pode pegar um pouquinho a mais nem um pouquinho a menos, porque senão vai sobrar num e vai faltar no outro. Então, tem que ser a mesma coisa, troca de áreas correspondentes de forma bem pareada e isso é algo que precisa de uma série de proteínas para fazer essa ligação e essa troca, que é o que a gente vai ver. Então aqui, ó, nós estamos vendo o leptóteno, tá? Uma imagem, ó. Aqui a gente tem representado os pares homólogos, as cromátides irmãs desse cromossomo estão em amarelo, tem um amarelo mais fraco, um amarelo mais forte. As cromátides irmãs do outro cromossomo estão em verde, também verde mais fraco e verde mais forte para as cromátides irmãs. Então aqui o pareamento vai ter que se dar entre essas duas. Vai trocar o verde pelo amarelo. Tá? Então aqui está o centrômero, né, dos dois cromossomos, né? E aqui ainda tem o envelope nuclear, então nós estamos na prófase, tá? Leptóteno é a primeira subdivisão da prófase, então condensação do material genético dos cromossomos e passamos para a segunda subdivisão, que é o zigóteno, né? Que é de adjacente, ou seja, o início da formação do pareamento, né? Que também é chamado de sinapse, que é essa ligação entre as cromátides não irmãs, entre os cromossomos homólogos, para que eles possam, então, a partir desse alinhamento preciso, fazer a troca. Tá? Aqui a gente tem umas imagens onde é possível identificar uma área onde está acontecendo o início ali da organização da sinapse e uma outra área onde ela está avançando. Ela está avançando esse processo de ligação. Tá? Bom, para fazer essa condensação do material genético, existem dois tipos de proteínas que são muito importantes. Uma são as coesinas, que estão representadas aqui, são esses anéis em verde, que servem para prender as cromátides irmãs próximas. Ó. Vejam, aqui são as cromátides irmãs e as coesinas, que ficam em volta, né, que prendem, formam anéis. Né? E tem um outro tipo de proteínas que são chamadas de condensinas. Então, as condensinas elas vão servir para condensar essas cromátides irmãs. E aqui tem várias maneiras de como elas fazem isso. Né? Elas atuam na compactação da própria cromátide, em vários momentos elas vão se juntando, né? E isso vai fazendo com que diferentes alças da cromátide vão ficando presas e vão ficando mais agrupadas. Né? Aqui a gente está vendo o conjunto, elas vão formando vários conjuntos de condensinas para fazer o agrupamento e a condensação dessas alças da cromatina e das cromátides irmãs. Aqui tem um cromossomo já condensado, cada um desses braços, né, que a gente está vendo, né, é formado, então, por duas cromátides irmãs, que a gente não enxerga. Né? Então, as cromátides irmãs, elas estão indistinguíveis aqui, e isso é efeito, então, dessas condensinas e das coesinas, né, que fazem essa condensação e agrupamento das cromátides irmãs. Tá? Então, aqui é um cromossomo já condensado, né, pronto, né, que vai ter o centrômero, né, quando
dissolver o envelope nuclear, ele vai poder ser preso aí nos microtúbulos. Antes disso, ele vai ter que fazer o crossing over. Né? Então, essas cromátides irmãs vão ter que ser trocadas, como a gente está vendo, com o par homólogo dele que está sendo alinhado. Tá? Então, essa fase do alinhamento perfeito, né, entre os dois cromossomos homólogos, né, o par de homólogos e as cromátides não irmãs, quando ele está completamente estabelecido, a gente vai chamar então de paquíteno. Né? Vem também do grego, é chamado de espesso. Né? E nesse momento a gente tem então o que a gente chama de bivalente, né? Porque são os dois cromossomos, como vocês estão vendo aqui, ó, os dois cromossomos, cada um com duas cromátides. Tá? Então, dois cromossomos, por isso bivalente, né? E também se forma uma tétrade, que é o conjunto dessas quatro cromátides, né? Duas irmãs, né? E um conjunto aqui de cromátides não irmãs, tá? Então, o par de homólogos é justamente isso. É um cromossomo que vem de origem paterna e outro cromossomo que é de origem materna. Tá? Então, quando se forma o embrião, né? Por isso vem um haploide, né? Um gameta haploide vai se juntar com outro gameta. Eles têm metade dos cromossomos e vão se juntar, e aí a gente vai ter o total naquela célula, vai ser formado por metade que veio do pai e metade que veio da mãe. Tá? Então, nesse momento da divisão dessa célula, desse gameta, para formar um outro gameta, né? Uma célula que vai formar um gameta, que vai dar origem a um outro indivíduo, né? Então, ele vai, de novo, alinhar esses cromossomos para que se dê o crossing over. Tá? Esse crossing over, então, como definição, está aqui. Ó, é uma troca de segmentos homólogos. Como eu falei, tem que ser uma troca perfeita, né, entre segmentos que são correspondentes, né, de cromátides não irmãs. Tá? Senão, como eu falei, não faz sentido. Então, como é que funciona esse processo de sinapse, né? Como é que ele se dá? Então, existe a formação de um complexo, que é chamado de complexo sinaptonêmico. Esse slide aqui está organizado assim, ó, aqui em cima a gente tem a fase do ciclo celular. Tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, G1, fase S, prófase 1, meiose 1, meiose 2. Tá? Meiose 1 separa os homólogos, meiose 2 separa as cromátides irmãs, né, de cada um dos homólogos. Tá? Então, essa linha aqui de cima, a gente está observando que aqui, ó, na fase S tem a replicação do DNA, aqui a gente tem na prófase a condensação dos cromossomos, né? E também essa recombinação, esse crossing over. Tá? E esse crossing over está representado aqui embaixo, numa linha do tempo, onde a gente tem, ó, intérfase, é essa primeira parte aqui, ó, onde a gente teve já a replicação do DNA na fase S. Então temos duas cromátides irmãs aqui num par, no outro par também duas cromátides irmãs, e agora aqui todo esse conteúdo que está vindo para cá já é prófase, né? Então leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então é uma linha do tempo. Então vejam, aqui a gente tem ainda cromátides irmãs, né? Mas não tem a condensação típica de prófase. No leptóteno condensou. Zigóteno iniciou o pareamento, então a formação da sinapse. E no paquíteno é onde esse complexo sinaptonêmico está no seu pareamento, melhor dizendo, completo. Seu pareamento terminou. Então vejam aqui, ó, a gente tem aqui as duas cromátides irmãs, aqui embaixo tem as duas cromátides irmãs,
tem uma série de proteínas aqui que vão formar esse elemento central e esse elemento lateral. Tá? E o que vai acontecer aqui? Esse alinhamento perfeito vai inverter, né? Vai trocar. Isso que está, o material genético que está desse lado vai passar para o lado de lá, e o material do lado de lá vai passar para o lado de cá. Tá? Então, isso acontece durante o paquíteno. Tá? Paquíteno é por isso que a gente chama de espesso, né? De paque, espesso, que é quando está tudo junto. As quatro, a tétrade está ligada, né? Por esses elementos, essas proteínas de ligação. Tá? O que vem na sequência? O desligamento. Né? Então, no diplóteno, ocorre a troca, né? E agora começa a separação. Vai ficar um lugar só que fica preso, que é o que se chama de quiasma. Então, esse quiasma é um local onde as cromátides não irmãs, ou os cromossomos homólogos, ainda ficam presos aí. Tá? E que depois vão se separar também. Tá? Então, diplóteno, ó, quiasma, cruz, é justamente por fazer isso, né? Faz uma cruz, ele é um ponto onde eles estão presos, mas no resto eles já estão soltos, né? Então, afastamento daqueles bivalentes, né? E aquele conjunto que trocou ainda continua ligado, né? Só por essas áreas dos quiasmas ou das cruzes, tá? Depois do diplóteno, a gente tem a diacinese, tá? Onde os cromossomos, então, vão atingir o máximo da condensação e vão estar presos apenas pelos quiasmas. Tá? O envelope nuclear agora vai desaparecer e vai passar para a metáfase, né? Que é a fase seguinte aí dessa primeira meiose. Então, veja, o diplóteno, a disjunção, a separação. Vejam aqui, ó, que a gente tem uma área de quiasma, aqui tem outra área de quiasma, e aqui no meio, ó, a fita amarela, né, já tem um pedacinho verde, e a fita verde já tem um pedacinho amarelo. Tá? Aqui a gente tem nas fotos, ó, as áreas dos quiasmas, né, microscopia eletrônica, aqui microscopia óptica, né, com imunofluorescência. Aqui também a gente consegue ver, né? Então é possível identificar áreas de ligação, né, entre os pares homólogos que correspondem a esses quiasmas que são típicos, então, do diplóteno. Tá? Bom, então tá aqui, ó, nós passamos por isso tudo, né? Aqui a parte inicial, condensação dos cromossomos, envelope nuclear íntegro, pareamento, né? Então, seguindo o leptóteno, zigóteno, o paquíteno, separação, diplóteno, e aqui no finzinho, então, a gente já tem a diacinese, e agora dissolve-se o envelope nuclear, e aí a gente vai ter metáfase, aí nós vamos ter anáfase, e finalmente aqui a separação das células filhas, né? Então, telófase e duas células filhas, cada uma com metade dos cromossomos. Tá? Então, existe um alinhamento desses cromossomos. Ó. Esse alinhamento ele é aleatório, então isso também depois a gente vai ver. É mais um critério de variabilidade genética, além do crossing over. Né? Então, o crossing over já traz variabilidade. E esse alinhamento aleatório dos cromossomos, ou seja, não fica só os de origem paterna de um lado e os de origem materna de outro. Eles se misturam. Então, aqui vai ter alguns de origem paterna, outros de origem materna. Então, vai fazer um novo conjunto, né? Que ainda tem o crossing over. Tá? E no final da meiose 1, a gente tem duas células filhas. Tá? Então, agora a gente vai iniciar a meiose 2. Tá? Então, vejam aqui ó, como é que se dá
a metáfase, então ali os centrômeros, né, com os cinetocoros, e esses microtúbulos que estão ligados ali naqueles cinetocoros vão puxar, né? Então nesse momento aqueles quiasmas, ó, eles vão se romper, e aí durante a anáfase a gente vai ter os homólogos, cada um migrando, né, para um lado, para uma célula filha. Tá? Tem uma intérfase muito breve, como está escrito aqui, e aí depois, essa intérfase sem replicação, sem nada, né? Porque agora o que nos interessa é separar tudo aquilo que já foi replicado. Né? Então depois a gente tem uma meiose 2, né, que está representada agora pelos cromossomos e pela ligação nas cromátides irmãs, né? E essa anáfase, metáfase 2, anáfase 2 agora, vai se dar a separação das cromátides irmãs. Tá? Então, essa separação das cromátides irmãs vai gerar 4 conjuntos, né? Cada uma das duas células filhas que foram o produto da meiose 1, cada uma das duas vai gerar 2 células filhas, ou seja, o total 4, né? E aí a gente vai ter 4 células haploides, tá? Que vai ser as células, os gametas, tá? Ó, isso que eu tinha falado para vocês, né? Da variabilidade genética, do alinhamento, né, diferencial aí dos pares que vem da mãe e do pai, né? Então aqui a gente tem um set de cromossomos que é materna, um set que é paterno, e as células filhas, elas vão ter um pouquinho de cada um, ó. Um vermelho, um marrom e um azul, tá? Isso é uma possibilidade. Na outra possibilidade aqui a gente tem um amarelo, um preto e um verde, né? Então nesse caso separou direitinho. Separou direitinho não, separou aqueles que são derivados da mãe numa célula, os que são derivados no pai da outra. Mas aqui embaixo, aqui já deu uma misturada, né? E assim já botou um verde ali, ó. E aqui já foi um azul para esse lado. Aqui já também misturou mais, ó. 2 de um lado, mais um do outro. Então, cada gameta vai tendo um conjunto de cromossomos diferentes, né? Um que era paterno e que estava num determinado gameta, né? Formando conjunto com outros que eram maternos, depois vai trocando e assim vai. Então, junto com o crossing over, né, que está aqui, né, representado, a gente tem então 2 mecanismos importantes para fazer a variabilidade, ou seja, aquele novo gameta vai ser bem diferente, né, das células somáticas, né? Então isso aí vai fazer com que ele, ao se fusionar com um gameta complementar, ele vai gerar um indivíduo que tem um DNA diferente do original, né, do pai e da mãe que deu origem a ele. Tá? A meiose 2 é bem rápida, né, porque ela não tem aquela demora da prófase, né? Então, logo que a prófase ela se estabelece, a prófase 2, né, condensa o material genético, né, dissolve o envelope nuclear, tá? Aí depois a gente tem uma anáfase para separar as cromátides irmãs, tá? Estão vendo aqui os 2 eventos que estão acontecendo nas 2 células filhas, né? Uma telófase, né? Vai separar também, fazer divisão citoplasmática, e aí depois a gente vai ter 4 células filhas que são diferentes entre si, né? Cada uma delas tem um material genético diferente da outra. A origem era a mesma, mas com o crossing over e com a distribuição aleatória dos cromossomos paternos e maternos, a gente tem gametas que são únicos, né?
e por isso dá origem a indivíduos que são diferentes dos seus pais. Tá? Meiose 2 é mais rápida, a prófase não tem grandes eventos, é só aqueles típicos da prófase mesmo, né? Não é que nem a prófase da meiose 1. E aí, claro, a partir da meiose, do entendimento dessa divisão do material genético, a gente tem que associar isso com as peculiaridades da formação do gameta. Então, o gameta masculino, né, com as suas peculiaridades, e o gameta feminino também, com as suas todos os mecanismos aí hormonais e desenvolvimento, né, do gameta, que são também peculiares. Né? Então, essa parte de gametogênese, a gente vai observar, vai estudar ela quando falar na disciplina de histologia e embriologia, tá? Que é no semestre que vem. Tá? Então, tem efeitos adicionais, etc., que com o entendimento da meiose, a gente pode, então, avançar para esse conhecimento, né, de forma complementar. Tá? Terminamos por aqui, então. Bom estudo para vocês e até breve.